pessoal, agora é a parte de vocês, a parte só dos padrinhos aqui, o nosso extra. O extra. Se a gente falou de jogo privado, esse É, Faz mais é o mais sentido. privado possível. Primeiramente, por quê? Por que vamos falar de inteligência verbal? César, acredito que você queira definir aí. Sim, sempre quero definir. Esse é o meu hobby favorito. Óbvio. Não, eu tenho duas razões. Aqui, como a gente está falando com padrinhos e madrinhas, vou ser 100% honesto. A primeira é que o termo inteligência sempre gera curiosidade das pessoas. Então, esse exclusivo, eu tenho certeza que teremos novos padrinhos em razão disso. O segundo ponto é uma reportagem, a capa da Super Interessante do mês de... Estamos em novembro, né? Gravação agora. Sim, novembro. A capa de outubro. A edição de outubro da Super Interessante, o título é Estamos mais burros ou não? Por que a sociedade está mais burra? Não é uma pergunta, é uma afirmação. E eles dizem que o QI mundial tem caído, mas durante 80% da reportagem, tipo, a espinha dorsal da reportagem é que a nova geração já não consegue se comunicar bem. Eles dizem que já não consegue escrever coerentemente, já não consegue se comunicar com os tempos verbais adequados, com as palavras bem redatadas, que é tudo muita gíria, tudo muita sigla, abreviação. E Isso eles falam no aspecto na mundial, reportagem. ou... Não, mundialmente. É que, sim. Todos esses testes aí, a maioria dos testes, como a gente falou lá no VB Experimentos Científicos, eles acabam voltados para estudantes do ensino superior americano. Então, Sim. mundo anglo-saxão aí, pessoas classe média, enfim. Mas os resultados desses testes de QI têm refletido muito que na parte verbal o desempenho tem caído muito. E eles usam isso como uma das principais evidências que hoje estamos mais burros. As pessoas estão mais burras no geral porque não conseguem se comunicar adequadamente. E o que eles definem aí como adequado seria... Bom, aí que está a pergunta, né? O que seria adequado? Eloquência tradicional da literatura clássica? Como você define isso? E por que? Bom, essa é a primeira, quer dizer, a segunda razão do porquê que eu quero falar disso, porque foi uma das reportagens que eu menos gostei na história da Super. Eu li aquilo e terminei meio com raiva. Lixo. Nossa senhora. E o segundo é porque a minha raiva vem de uma associação que eu vejo que é muito clichê, é muito de praxe. Que eu já fui dito várias vezes, que em vários momentos da minha vida, que eu falo de maneira inteligente. Tipo, eu acabei de conhecer a mãe de uma amiga, não sei o que, ela fala, nossa, você fala de maneira tão inteligente. E validade desse elogio à parte, eu nunca achei que estava dizendo alguma coisa válida aí. Eu vejo essa associação entre você ser eloquente com ser inteligente, que eu não sei, numa análise mais próxima, assim, se realmente é 1 para 1. A pessoa fala bem, é inteligente, qual o mérito dessa afirmação? Às vezes eu recebo esse elogio, eu não sei se eu falo obrigado ou se eu questiono o que a pessoa está alegando ali. Se eu começar a falar eloquentemente que ela é uma idiota e não sabe o que está fazendo com a vida dela, se ela ainda vai continuar a me chamar de inteligente. Então eu vejo... Eu penso nisso e eu queria aproveitar essa oportunidade para discutir o que significa em toda a sua abrangência. Eu quero definir melhor aqui, vou usar a terminologia do episódio que a gente acabou de gravar. Eu quero definir melhor que jogo estamos jogando aqui para esse de inteligência verbal. Tá. Não, mas ele falando disso daí, de questão de inteligência verbal, César, pelo que você falou, realmente, cara, baseado em tudo que a gente disse anteriormente, provavelmente a sua frustração quanto as pessoas te perguntarem isso é justamente por essa questão do jogo, não? Não, porque vai ver o jogo, que vocês não estão... O jogo é uma terminologia... Sim. O jogo é uma terminologia que eu adquiri recentemente também. Faz 2 meses eu não sabia que era um jogo Wittgensteiniano, se você quer referenciá-lo assim.
Mas a minha frustração, mas a eu acho que angústia... a gente nem precisa, tipo, não precisa entrar no método de ser tão descritivo quanto, tipo, um método tão aprofundado quanto o do Wittgenstein. Pensa, sei lá, numa escala mais simples. Provavelmente a pessoa que te aborda dessa forma é justamente por ser uma pessoa mais leiga, que sente Não entende metade das palavras que você fala. Tudo bem, Sim. mas é isso que eu quero questionar. A minha maior insatisfação com essa terminologia sendo usada aí não é o que ela significa exatamente, é mais do por que existe essa associação hoje. Porque e ela realmente, eu sinto que ela não é muito válida, mas ela é totalmente inválida. É isso que eu quero questionar, porque uma pessoa inteligente é uma pessoa que fala bem? Para vocês, vamos deixar isso daqui mais veja bem do que veja bem mais. O que vocês acham dessa premissa aí? Uma pessoa inteligente e uma pessoa que fala bem. Eu acho que fala bem, mas eu tenho um Mas falar detalhe. bem em que sentido? Tipo, você usar palavras difíceis de propósito pra você parecer. Não, às vezes tá, eu sei que às vezes não é de propósito. Você fala porque realmente. É Você parte aprendeu, do, sim, é faz parte do parte do seu vocabulário. vocabulário. Mas tem muita gente que realmente acaba forçando meio que a barra, ou faz questão de usar palavras mais difíceis só pra parecer ser mais Pra ser inteligente. sincero, eu acho que Pra mim, esse negócio de, tipo, falar difícil, se você fala difícil é sinal de você ser inteligente. já tá errado, cara. Usando o César, que nem o César sempre fala, balela. Eu acho que tá errado. Primeira coisa, falar. Dá pra saber quando uma pessoa é eloquente e quando a pessoa quer fazer pose. Sem zoeira, isso daí dá pra saber, cara. Primeiro porque pra você comunicar, se você se comunica bem, você consegue, como é que eu posso dizer? Você consegue explicar uma coisa. Se você sabe alguma coisa, você consegue explicar ela de uma forma fácil. Eu sempre acreditei nesse exercício. Tipo assim, se você, digamos, é muito bom no assunto, você tem uma facilidade para explicar aquilo. Agora, o fato de você ser eloquente nas palavras, usar, não sei, termos mais difíceis, imagino que em alguns casos são por questão de vocabulário, cara. Você tem um vocabulário mais rico, você teve mais contato com literatura, com vários tipos de literatura, sei lá, inglesa, francesa, russa, vai saber. Mas isso automaticamente diz que você é mais inteligente? Eu acho que dá um porte, assim, eu acho que serve, ajuda no seu desenvolvimento intelectual, sim. Quanto a isso, sem dúvidas, cara. Por quê? Por que ajuda? Não, mas ajuda você você falar de forma eloquente ou ajuda, sei lá, ou é o fato de você ter lido as coisas? Porque eu acho que o que o César tá querendo falar aqui é mais na questão de, tipo, você é inteligente porque você fala difícil, não porque... Não. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que lê o dicionário é mais inteligente que você? Não. Então você não tá dando equivalência aí de quanto mais eloquente, mais inteligente. Não, por isso que eu falei que existe aquela questão de pose, cara. O cara pode ter lido o dicionário e formular as frases mais bonitas e no final não conseguir comunicar o que quer, entendeu? Então inteligência é capacidade de comunicação? Aí chegamos no elemento, veja bem, o que me frustra nessa associação aí não é nem o fato se é verdade ou não. É o fato que você tá definindo como inteligência. Qual que é o jogo que você tá jogando da inteligência aí? Porque eu posso estar falando sobre, não sei, uma experiência na faculdade. E a pessoa fala, nossa, você fala de maneira inteligente. Eu tô falando, eu sou inteligente por ter tido uma experiência na faculdade? Não entendo. Aqui, ó, eu não vi nada diretamente do... Aqui. Eu quero cometer, não é a falácia, é um exagero, mas eu quero exagerar mesmo. O Hitler, ele era bem eloquente, ele convenceu muita gente, se comunicou muito bem. Ele era inteligente? Aí entra no ponto do que você determina como inteligência. Não, como estrategista exatamente. militar, não. Exatamente. Esse é o ponto de todo mundo que associa inteligência com vocabulário, eloquência, esqueceu de definir inteligência. Inteligência pra quê? Se fosse assim, todo político ia ser inteligente. Sim, exato. Não, nem todos, vai. Tem políticos aí, ó, vide Trump, que tem muita dificuldade com vocabulário. Mas esse é o meu ponto. O meu primeiro ponto aí é como você define inteligência. Se você falar inteligência, falou bem inteligente, você tá colocando inteligência numa bolsa. Caso dessas pessoas, César, eu acho que é porque remete a sua, tipo assim, que o vocabulário utilizado por você, tipo, ela tem um certo problema cognitivo pra acompanhar. Tá, então inteligente é um que fala de coisas que você não consegue entender. É pior ainda.
Porque se eu te Exato, falar de... eu sei, mas eu tô falando, tipo assim, eu tô tentando olhar pela ótica deles, entendeu? Quando eles adotam esse vocabulário de falar inteligente. Tô tentando, tipo assim, me colocar no lugar dela pra tentar entender o que ela tá chamando de falar inteligente. Entendeu? Eu vou tentar desconstruir um pouco a ligação aí. Eu também tenho minhas teorias do porquê que elas chegam nesse ponto. E não acho que é nem por usar palavras difíceis, porque isso sim, eu sou totalmente contra. Eu acho que quanto menor o uso das palavras que você utilizar, menos inteligente você é, porque uma pessoa... Aqui eu vou definir inteligência como capacidade de comunicação. Se você está usando palavras para se comunicar que não são usadas normalmente na comunicação, você tá ferindo sua própria capacidade de comunicação. Então você não pode ser descrito como inteligente por usar uma palavra que quase ninguém usa. É o oposto disso. A não ser que você esteja falando de algo muito técnico, que não sei, você pode... Mecânica, engenharia, sei lá. Com médico, por exemplo, você não pode usar um termo mais simples, porque senão você estaria potencializando o erro de, não sei, medicação ou tratamento. Você tem que ser o mais específico possível. Aí eu até entendo, mas vamos voltar àquela palavra que eu falei lá no primeiro episódio, da primeira parte, lá, gentrificação. Uhum. Essa foi uma discussão que até alguns padrinhos aqui provavelmente vão lembrar de uma discussão que teve no grupo. Não no grupo de padrinhos, mas em outro grupo que eles fazem parte. Que uma pessoa usou a palavra gentrificação, que ela ficou frustrada que a professora que corrigiu riscou a palavra e disse que tirou pontos dela, porque ela usou essa palavra. Aí ela interpretou como uma falta de inteligência da professora em não entender gentrificação do que culpa dela por ter usado essa palavra. E aí que tá. Eu acho que, como George Orwell costumava falar, se você consegue se comunicar de maneira que todos te entendam, você é um comunicador inteligente. Esse é o seu propósito, você cumpriu o propósito, beleza. Então, quando você vai falar, gentrificação significa, em linhas bem gerais, encarecimento urbano, principalmente no setor imobiliário. Você vive numa periferia e, de repente, eles começam a colocar restaurantes finos ou semi-finos e galerias de arte nesse bairro aí. E na próxima semana todos os terrenos já valem o dobro. Isso é gentrificação. Isso. Eu não sabia o que era, só não sabia a palavra. Exatamente. Isso daí... Quando você está falando em encarecimento urbano, em termos imobiliários, está tudo mais caro. Num bairro periferia que não costumava ser caro, mas está encarecendo porque pessoas puseram coisas exóticas lá, que era um lugar exótico. O melhor exemplo é o Brooklyn. O Brooklyn, nos Estados Unidos, lá em Nova York, era um bairro meio que pancadão, assim. Não sei como descrever. Não era um lugar agradável. Era quebrada, cara. Não era um lugar conhecido pelas suas galerias de artes e restaurantes finos. Era um lugar para se evitar mais do que para procurar. E muitas pessoas com condições financeiras menos favoráveis acabavam indo para lá. Principalmente numa minoria étnica, que, bom, nos Estados Unidos tem as bolhas étnicas, enfim. Não vou entrar nisso, só que no Brooklyn eles começaram a colocar essas coisas mais finas, mais exóticas, e isso encareceu absurdamente o custo de viver no Brooklyn. O aluguel dobrou, aqui eu não vou dar dados específicos, mas foi mais ou menos isso que ocorreu. Tudo encareceu absurdamente, porque algumas pessoas decidiram colocar em seus negócios hipsters, para usar um termo bem abrangente, lá, e isso encareceu toda a região. Assim como aconteceu também em partes de São Francisco, assim como tenho certeza que aconteceu em São Paulo também, sei lá, no Brasil, quero dizer. Não sei em nível de detalhes específicos, mas todos... Mas enfim, quando eu descrevo assim, você entende a ideia, assim? Uhum. Isso é o que eles chamam de gentrificação. Resume tudo isso daí e bota nessa palavra. Agora, se eu quero explicar para uma pessoa... Eu quero comunicar para uma pessoa todo esse fenômeno aí de encarecimento urbano, custo de vida em regiões pobres. Se eu falar, muito gentrificado aqui, né? Aqui, ó, vamos para os dois lados. Você observa muito a gentrificação aqui no bairro do Brás. Eu falo isso para a pessoa. A pessoa não entende. Agora vamos pegar os dois lados da equação. Ela diz que eu sou inteligente por usar essa palavra. Ela tá certa ou tá errada?
Ela não entendeu, mas ela me crê, ela acredita que eu sou inteligente por ter usado essa palavra. Qual o sentido disso? Eu vejo Eu zero. acho que não faz sentido, mas eu imagino que ela faça isso porque ela entende na cabeça dela que provavelmente ela deveria saber. Entendeu? Então é um exercício mais de eu sou menos inteligente do que eu gostaria de ser, definindo inteligência como conhecimento de todos os termos. Eu imagino que seja, cara. Mas se você for definir inteligência como a capacidade de avaliar suas competências realisticamente, você já tá num buraco aí, né? Mas enfim, eu não quero entrar nesse mérito. Só quero dizer que, do ponto de vista mais analítico, a pessoa que te vê como inteligente, por usar um termo que você não entendeu, tem que se questionar sobre como ela está definindo inteligência. E a pessoa que usou esse termo, e talvez se deu conta que outra pessoa não se entendeu, ou talvez saberia que poderia explicá-lo de uma maneira mais convencional, dado que esse termo não é como, tipo, a gente falou nos episódios lá, não é pato, não é xadrez. Não... Tem encarecimento urbano, encarecimento do custo de vida de regiões afastadas. Olha isso. Você entendeu, né? Encarecimento do custo de vida em regiões afastadas. Para que eu vou usar gentrificação? Se eu sei que esse não é um termo difundido hoje ainda, ou eu tô me vendo como um defensor do termo, eu tô carregando a bandeira e vou usar sempre que eu tenho oportunidade, ou eu realmente... exatamente. Ou eu realmente estou definindo inteligência como minha capacidade de usar termos que, pro meu exercício de comunicação, não me ajudam muito. Na verdade, mais me limitam do que me ajudam. E onde está a inteligência nisso? É só pose no final da conta. É pose, mas também é uma hipocrisia da pessoa que está definindo inteligência contra a finalidade que está buscando. Né? Tanto pra pessoa que tá entendendo isso como inteligência. Exato. Tipo, por isso senhorzinho, você explicando, quanto pro cara que tá falando. Por isso da minha frustração com essa associação clichê de que falou com termos menos utilizados, com palavras mais complexas, que envolvem muitos conceitos reduzidos a uma terminologia apenas. Enfim, você pode criar a narrativa que você quiser em volta disso, mas eu não acho que falar, como vocês disseram aí, de modo difícil, seja inteligente nem por parte de quem escuta, nem por parte de quem fala. Nesse escopo. Esse é o jogo que eu estou descrevendo aí. Só usar termos pouco utilizados. Pro propósito de comunicação. E isso me frustrou. E bom, isso... Dentro do seu jogo faz total sentido. Inclusive agora eu não consigo, pra ser sincero, entender o jogo, sei lá, da pessoa que adota esse tipo de vocabulário apenas, sei lá, pra... Igual você dizer. Ó, você tem a oportunidade de falar e fazer a pessoa entender na primeira vez, se você recorrer a um método diferente, você sabe que não vai ter o mesmo resultado, realmente é besteira sua. Primeiro você vai estar perdendo tempo. É um pouco também arrogante, né? Você assumir que a pessoa tem que entender aquele termo que não é utilizado. Porque assim, aqui de novo, eu tô falando como preto no branco, mas é mais uma questão de espectro. Porque se eu falar pra você direita, esquerda, e você não tiver ideia disso, você tem 26 anos, então, que, embaixo de que pedra? Você é o Patrick, né, do Bob Esponja. Eu posso fazer algumas inferências baseado no seu entendimento ou não de palavras já difundidas. Se você entende exatamente a mesma coisa que eu ou não sobre direita e esquerda, aí já é uma outra discussão, outro jogo já. Se quiser, é o round 2. Você pelo menos sabe que, digamos, os extremos, que o que um defende mais que o outro. Você sabe distinguir ali, tirar como que é o shoyu do trigo. Então, nesse contexto, eu até entendo como as pessoas podem chegar a essa conclusão, de que são termos já disseminados. Mas você pegar coisas que são jargões, tipo, falar de custo de oportunidade em economia, e você não me entender, eu pensar que você é burro por causa disso, eu burro acho que é quem tá falando, né? Então, vamos ser sinceros. Pra não complicar, vá até pros ouvintes. Se você pode explicar alguma coisa pra alguém, não complica. Se você cria essa situação, tá vendo com o César? Até pra elogiar, tome cuidado, baseado no que eu vi do César. É a frustração interna, não é que eu xinguei a pessoa depois disso, não. Tem um pouco de educação envolvida também, né? Mas vai ter. É uma reflexão que eu acho que não é feita suficientemente hoje em dia. A gente falou dos vertentes lá. Primeiro é o falar de maneira difícil, complicada.
Sim. Agora, então é isso que eu queria clarificar, porque eu acho que na reportagem da Super aí, o que me frustrou, eles... Vocês acham que os adolescentes hoje não conseguem se comunicar? Não, não. Eu também acho que eles estão se comunicando bastante ainda. É por Instagram, é por Demais, Facebook. meu gosto Acho que a comunicação talvez nunca esteve tão latente, tão eminente assim. O que os adolescentes passam hoje em dia é se comunicando. Você vê que muitos preferem ver vídeos no YouTube de gente jogando e só comentando do que eles mesmos jogarem. Meio que a comunicação é quase que um foco mais presente na vida deles do que foi em nosso momento. Então eu acho que a Super lançar reportagem de que porque esses testes arcaicos de inteligência verbal que avaliam o seu entendimento de palavras como gentrificação, ou não sei, algo no... o português Portugal. Coisas assim que ninguém usa, que realmente não serve para se comunicar, senão que como símbolo de que você tem exposição a, não sei, a um autor clássico. Esse é o tema, cara. Mano, eu já teve gente que fala que, nossa, você é inteligente, ou porque eu usei alguma palavra sobre animes. Tipo, eu comecei, me empolguei conversando com a pessoa e falei, mas eu gosto da produtora tal, blá, porque eu gosto do character design de não sei o que. O cara, character design, nossa, você sabe bastante sobre... Eu falei... Tá ligado? Porque eu usei uma palavra, uma que não é em português, e outra que é do nicho, a pessoa acha que por isso eu sou mais inteligente, só por causa da palavra, tá ligado? Do termo que eu utilizei. Mas, bom, essa é a minha frustração da reportagem da Super. Acho que se eles estão definindo inteligência hoje como capacidade para usar termos... Eu acho que tinha que sentar com esse jornalista e falar, então beleza. Não, mas vamos não ter. Tem livros também. Esse jornalista só tá replicando uma tendência que está acontecendo mundialmente. Tem livros também com esse termo. Quer dizer, com essa temática aí. Que é um sentimento que qualquer pessoa mais velha vai dizer que também tem em relação às pessoas mais jovens. Principalmente o ódio se você... do William. O ódio do William pelos adolescentes. Se você é de uma família que, não sei, seus pais são professores ou... Enfim, estão mais dentro desse mundo da inteligência, eu vou usar esse termo aqui, que se veem diferentes pelas capacidades cognitivas, ferramentas usadas, etc., é bem provável que eles reprimam bem mais e julguem bem mais os jovens do que pessoas, digamos, mais simples. Mas isso tem em toda geração, é como a gente falou lá do VB menos desenhos. Toda geração fala mal dos atuais. Tem até um TED Talk que está nas referências desse episódio que o palestrante mostra exemplos de 1841 de um professor em Harvard, se eu não me lembro bem. Ele diz que os estudantes, veja bem, em 1841 ele tá reclamando que os estudantes já não escrevem bem, já não se articulam da maneira que ele costumava ser, que eles estão se perdendo. Cara, é bizarro. Tempo de ouro, sabe quando era? Nas cavernas. O primeiro cara que desenhou lá, esse escreve bem. Killer art, olha só. Eu criei isso, irmão. Que ninguém criticava, né? Não tinha ninguém pra criticar. Mas isso também, se a gente for fazer referência ao último episódio, é um problema também semântico, né? Só existe porque evoluímos cada vez mais no que a gente tem de ferramenta e como maneiras de usá-la e vamos definindo nossos próprios mundos aí de maneira cada vez mais extensiva, sem se esforçar em comprovar que ele é compartilhado. Como esse da Super aí, tá no mundo de eloquência erudita clássica e projetando para a nova geração como se fosse uma deficiência deles, em vez de um mérito deles que eles estão criando novas ferramentas ou maneiras de fazer isso. De maneira até mais eficiente, eu diria, porque se você escrever uma palavra, uma frase clássica, toma muito mais palavras e tempo de leitura do que siglas e abreviações. Até pra você chegar nesse... realmente, cara, é igual eu ouvi falar. Pra mim nunca caiu tão bem. Se você sabe alguma coisa, você não tem por que complicar na hora de explicar ela. Eu não consigo entender isso. Ou ainda consigo virar o olho assim e falar, tá bom, vai igual o César falou, no caso de uma questão mais técnica. Realmente, o médico vai chegar, abrir o cara, esse daqui é o tomate. Apelido é tomate. Não, pelo amor de Deus. Aí faz sentido. Mas, poxa, de novo, é o jogo, né?
desse exemplo que ele citou, cara, principalmente que se você vai abordar um estudo desse caso com aumento de custo de vida lá devido a isso, principalmente que você vai ter que ir lá e entrevistar as pessoas pra entender, você acha que o cara vai entender? Não! De novo, tem que ver o jogo. O jogo do médico aí é evitar erros. E o jogo de quem tá tendo uma conversa sobre encarecimento do custo de vida em regiões afastadas é outro jogo. Então tem que usar de outras ferramentas. Não pode usar uma peteca no jogo de futebol. Cara, você quer passar a informação? Faz da forma mais simples, mais clara possível. Não, peraí. Mais que simples, porque aí a gente entra numa armadilha de o que é simples, o que é complexo. É mais aqui só para alinhar com outro episódio. Entenda o jogo. Qual é a finalidade? É jogar futebol? É fazer gol? É bater peteca? Eu falei, não adianta nada, por mais sofisticada que você pode ser que é uma peteca em relação a uma bola de futebol, se você tá jogando futebol, a peteca não vale para nada. Então é isso, é a melhor analogia que eu consigo fazer. O segundo ponto aí, William. Não, eu falei, essa é uma vertente. Que essa associação de pessoas são inteligentes porque falam de maneira complicada, balela. Mas a asserção de que quanto mais eloquente uma pessoa, mais inteligente ela é, ainda pode ser verdade, dependendo do jogo que você está falando? E quando que é verdade isso? É isso que eu quero chegar no elemento veja bem. Cara, eu penso no estudioso da língua, por exemplo, para discutir sobre essas questões, eu imagino que ele tem que ter um vocabulário adequado para aquele cenário. Vai ter em Harvard ou qualquer outra grande universidade um evento, um círculo de debate, cara. No mínimo, ele tem que apresentar tá preparado para isso, cara. Não é o mesmo cenário, igual você falou, não é o mesmo jogo de tratar uma situação, sei lá, você citou anteriormente, do cara com estudo lá de encarecimento das coisas na região. Uhum. Sim. Perfeito. É justamente o que eu queria focar, é que se você definir o jogo como quantidade de ideias, ou talvez até direcionamento de ideias, porque uma palavra não é só uma ferramenta para um conceito que você não sabia, mas também é, como a gente falou de novo lá no primeiro episódio, é a possibilidade de fazer com que alguém pense em algo que você quer que pense. Então, elefante rosa, gentrificação, agora quando eu falo essa palavra, vocês já estão pensando no que significa isso. Uhum. Então, eu acredito que isso pode ser verdade quando você pensa que o jogo é consciência do seu arredor, do seu contexto. Uhum. Porque quanto mais, aí voltando lá ao exemplo do água, se as palavras são nossa água, são nossas moléculas de água, digamos assim, quanto mais palavras você sabe, quanto mais terminologia você tem internalizada, mais fácil é para você descrever se a água, o nível de turbidez da água, se é salina, se é mais doce. Quanto mais rico a sua linguagem, nem o vocabulário, enfim, no geral, cara, mais fácil de você se adequar ao jogo. Essa é a verdade. Sim. Vai ter exposição, tipo, de analisar o cenário e conseguir já se colocar de uma forma, não se colocar, mas conseguir se adequar, entendeu? Exatamente. Ao jogo específico que você está entrando. Eu tô vendo dessa forma. Sim, aqui eu vou aproveitar a deixa para usar um exemplo que vai todo mundo se relacionar com ele de uma maneira ou de outra. Quando o pessoal fala de política. Certo. Eu acho que quando você fala de política e tem um vocabulário amplo, você tende a falar de maneira mais inteligente. Uhum. Por quê? Não porque você tem essas palavras, mas porque essas palavras te permitem focar em mais detalhes desse jogo de política. O primeiro, quando você fala de política, você está falando de quê? A gente definiu lá no Veja Bem Mais que era estruturas de poder, lembra? Estrutura de poder, gestão de poder, que a político tem um poder para decidir alguma coisa. Então você está nesse nível do jogo aí, como você vai subindo os níveis? Poder o quê? É federal, é estadual, é da cidade, é municipal. É uma coisa que eles até indicam no Enem também, no ingresso de universidade. Eu lembro da minha época de estudo em redações que uma das primeiras dicas você vai falar de política, vai criticar um órgão governamental, é quem? É que nível? Porque todo mundo fala, governo é uma merda, é tudo corrupto, mas que governo? É em Brasília? É o Senado? É o Congresso? Exato, você está falando de quem e de quê?
Isso que palavras você tem para direcionar a minha extensão para aquilo que você realmente quer dizer. Ou nem você sabe e o seu jogo é só olha que eu tô certo. Tipo, olha para mim. Concorda comigo. O seu jogo concorda comigo, independente do que você tá falando, ou realmente vamos analisar como funciona essa dinâmica aqui? Bom, pessoal, então vamos tentar chegar numa conclusão aí desses 2 pontos discutidos durante o episódio. Durante esse extra. Bom, do meu lado, é só reforçar que falar bonito, falar difícil não é sinônimo de inteligência. Lembre-se bem de definir inteligência antes disso. E qual é a finalidade da conversa, se é para comunicação, se é para fazer uma cirurgia no sistema límbico central. E da segunda parte, tente definir bem os jogos que vocês estão jogando. Se for realmente entender um assunto, acho que o vocabulário sim adiciona, enriquece essa discussão, porque te direciona a elementos mais específicos daquilo que está sendo analisado. Então, quanto mais vocabulário, melhor, mais inteligente de forma geral é a conversa. E evite generalizações que servem para um outro propósito, que é ofender o outro, dar um senso de superioridade para você mesmo, mas que no fim do dia é pura fumaça. Quanto mais específico, melhor. Essa acho que é a minha conclusão para a segunda parte. Você quer falar uma coisa, velho? Acho que na primeira parte deu pra estipular bastante coisa, cara. Principalmente como eu falei que seria uma montanha russa. Acho que os ouvintes tiveram essa mesma impressão. Inclusive com aquele final onde nada tinha valor que a gente discutiu. Infelizmente a gente conseguiu ver que dava pra aproveitar alguma coisa. No segundo momento, sobre investigações filosóficas também e todo o conceito dos jogos, dá uma abertura para você entender melhor o seu arredor mesmo, inclusive para a resolução de problemas do seu cotidiano. E dá um norte, né, para você trabalhar, inclusive não passar por mais dificuldades voltadas nesse campo. Acho que uma abertura para esse assunto foi boa, sugestão do César para colocar na mesa. Porque eu realmente não teria visto ou ouvido falar de algo dessas linhas se não fosse por isso. Bom, como vocês já são padrinhos... não precisa saber o número. Não vou falar... Nos ajudem a continuar o podcast, mas vocês podem ajudar sim ao recomendar esse episódio de linguagem para amigos, familiares. E também trazer mais pessoas para dentro do grupo de padrinhos. Isso seria uma boa ajuda. Continuar a discussão é sempre, acho que mais possível e mais proveitoso se aumenta o número de participantes nesse grupo. Então é isso. Valeu por nos aguentarem aí e até o próximo episódio exclusivo. É isso aí, pessoal. Valeu, gente. Obrigado.